Artigo 1º. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político. A República Federativa do Brasil é o nome oficial do Estado. Formada pela união indissolúvel, significa a impossibilidade de secessão, ou seja, a proibição de separação de Estado-membro por vontade própria da Federação. Estado democrático de direito. Sintetiza a submissão do Brasil à vontade soberana do povo, segundo leis editadas pelo próprio povo, no exercício dessa sua soberania. A conquista do poder governante só se poderá fazer democraticamente, pelas vias legais. Segundo Abraham Lincoln, democracia é o governo do povo, pelo povo e para o povo. Governo este, muito conhecido no Brasil como governo dos bancos, pelos bancos e para os bancos. Os fundamentos da República Federativa do Brasil são os seguintes. A soberania não é um poder, mas uma qualidade do poder. É essencial ao Estado, o qual é supremo em sua esfera. Cidadania é o direito do cidadão brasileiro de participar da vida política do país. Dignidade da pessoa humana. Tudo quanto ofender a dignidade do ser humano será considerado inconstitucional, por violar um dos principais fundamentos da nossa Constituição. Valores sociais do trabalho. Impõe o dever de uma remuneração justa e condições mínimas para o desenvolvimento da atividade. O trabalhador foi visto e entendido por muito tempo como uma espécie de engrenagem num mecanismo de produção de riqueza. A atual Constituição não aceita esse entendimento e impõe que o trabalho seja, além de gerador de riquezas para o empregador e para o Brasil, instrumento do trabalhador para obter todos os direitos sociais que estão assegurados no artigo 6º. Livre iniciativa. Aqui se assegura um direito ao brasileiro empresário, ao partícipe efetivo da vida econômica do Estado, que nela poderá disputar o seu espaço, protegido contra práticas ilícitas de mercado, monopólios e oligopólios. Pluralismo político. Além da liberdade de expressar sua concepção política, reunindo-se com seus iguais em qualquer partido político, o brasileiro também pode exercer o direito ao pluralismo político, reunindo-se em associações, em sindicatos, em igrejas e em clubes de serviço. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição. O parágrafo único assegura o princípio básico das democracias ocidentais. O povo é o titular primeiro e único do poder do Estado. Esse poder pode ser exercido através de representantes que esse mesmo povo, agora cidadão, elege, que são os deputados, senadores, governadores, prefeitos, vereadores e presidente da República. Ou também pode o povo exercer o poder de que é titular diretamente, sem intermediários, nas formas previstas no artigo 14, que são o sufrágio, o voto, o plebiscito, o referendo e a iniciativa popular. Artigo 2º. São poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. O Brasil adota a tripartição de poderes. Ao Legislativo cumpre fazer as leis, ao Judiciário julgar os casos concretos sobre sua aplicação e, ao Executivo,
fazer cumprir tais leis e tomar as iniciativas para satisfazer os interesses da coletividade. Ao consagrar o princípio da tripartição dos poderes, a Constituição Federal adotou a teoria desenvolvida por Montesquieu. Montesquieu, ao elaborar a teoria da tripartição dos poderes, possibilitou um sistema de controle entre os três poderes, chamado sistema de freios e contrapesos. Exemplo: o Poder Executivo, ao sancionar ou vetar uma lei, está exercendo controle sobre o Poder Legislativo. Independência e harmonia. O termo independência, adotado pelo texto constitucional, diz respeito à não subordinação de um poder a outro. Cada qual atua em campo próprio, com competência definida através da Constituição Federal. O termo harmonia, utilizado pelo Constituinte, significa uma conjugação dos três poderes no tocante ao funcionamento, tais como peças independentes de uma mesma engrenagem. Artigo 3º. Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais, promover o bem de todos sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Ao elencar os objetivos fundamentais do Estado brasileiro, o Constituinte traçou o rumo da política a ser desenvolvida. Os objetivos fundamentais da Constituição Federal fixam as metas a serem perseguidas por todos. Artigo 4º. A República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios: independência nacional. Como somos soberanos, não podemos vincular nosso país a qualquer outro, ou a qualquer tipo de interesse ou condição. Prevalência dos direitos humanos. A liberdade, a vida, a integridade física das pessoas não poderá ser sacrificada por nada. Autodeterminação dos povos. Assim como queremos preservar nossa liberdade como nação, devemos também respeitar a liberdade dos outros povos. Não intervenção. Se não admitimos que se intrometam em nosso país, não devemos também querer interferir nos outros. Igualdade entre os Estados. Para nós não é uma igualdade absoluta, mas relativa, na medida de suas desigualdades, que são mais claras no plano econômico, sendo que o GATT, Acordo Geral de Tarifas e Comércio, é uma tentativa de diminuir essa distância entre uns e outros Estados. Como premissa fundamental de direito internacional público, a igualdade está intimamente associada ao princípio da reciprocidade. Pode-se dizer que a reciprocidade é o meio e a igualdade é o resultado. E mais, que a igualdade não é uma igualdade estática, mas uma igualdade obtida por reação, após uma troca ou uma resposta, pelo que a reciprocidade é a igualdade dinâmica. Defesa da paz. É princípio que pode ser entendido de duas maneiras. Por um lado, é conflito armado nacional, ou seja, guerra, ou internacional, ou qualquer combate armado, sendo preferível esta segunda interpretação. Mas a defesa da paz de que fala a Constituição não é somente evitar ou finalizar um conflito armado. A expressão abrange também os direitos de solidariedade, também chamado de novos direitos do homem, ou terceira geração de direitos humanos, que são o direito ao desenvolvimento, direito à autodeterminação dos povos e direito à paz no sentido mais estrito, todos, vê-se de expressão coletiva. Solução pacífica dos conflitos.
é princípio que reconhece logicamente a existência ou potencialidade de conflitos internacionais, mas prescreve o seu equacionamento pela via pacífica, no que, aliás, complementa o princípio anterior. Um instrumento muito utilizado para preservar essa via pacífica de solução de conflitos foi o arbitramento ou arbitragem, no qual os Estados, em litígio, escolhem um outro não envolvido para intermediar as conversações e encaminhar uma solução aceitável. Repúdio ao terrorismo e ao racismo. Pode ser entendido como a rejeição a essas duas espécies de condutas vis. As definições de que sejam terroristas e racistas não são, contudo, desprovidas de dificuldades. Terrorismo, já se disse, é a arma do fraco e mistura-se com frequência a elementos políticos e, dependendo do ângulo pelo qual se olhe, pode-se chamar o mesmo movimento de terrorista ou de guerrilha. Por isso, não há uma definição jurídica clara do que seja exatamente o terrorismo, fixando-se apenas para fins didáticos na constatação de que caracteriza-se pelo uso de método criminoso e violência, visando a atingir um fim determinado. No plano internacional, são identificadas 3 áreas de terrorismo reprimidas por tratados: o sequestro de embaixadores, a tomada de reféns e o apoderamento ilícito de aeronaves. Já o racismo encontra definição no artigo 1º de uma convenção da ONU de 1966, onde se lê que a discriminação racial significará qualquer distinção, exclusão, restrição ou preferência baseadas em raça, cor, descendência ou origem nacional ou étnica, que tenha por objetivo ou efeito anular ou restringir o reconhecimento, gozo ou exercício no mesmo plano, em igualdade de condições, de direitos humanos e liberdades fundamentais. Cooperação entre os povos para o progresso da humanidade. É princípio que impõe uma limitação aos conceitos de soberania e de independência nacional, uma vez que cooperar é interagir. Essa interação pelo progresso da humanidade tem raízes no dever de solidariedade e de auxílio mútuo. Concessão de asilo político. Concessão de asilo político, ou melhor, de asilo diplomático, é o asilo concedido a quem esteja sendo perseguido por motivos políticos ou de opinião. A República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, visando a formação de uma comunidade latino-americana de nações. Ao estabelecer os princípios das relações internacionais, o Constituinte buscou definir a posição da República Federativa do Brasil frente aos estados estrangeiros, reafirmando sua soberania, o respeito aos povos e aos seus direitos.